Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o curso de Cálculo 1. Na aula de hoje vamos falar sobre máximos e mínimos. Nas aulas passadas eu já preparei vocês um pouquinho sobre esse conteúdo, falei sobre derivadas de ordem superior, falei como determinar crescimento e decrescimento de uma função, concavidade, né, que é a primeira e a segunda derivada, como eu falei na aula passada. Nessa aula eu vou falar como determinar máximo e mínimo de uma função. Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar com otimização. Por quê? Geralmente a gente faz uma coisa que a gente chama de modelagem matemática. O que é modelagem matemática? Eu pego uma situação, um problema que eu tô, pode ser um problema econômico, né? Um problema de uma indústria, qualquer problema aí, e eu posso modelar. O que é modelar matematicamente? É pegar esse problema e trazer para o mundo da matemática, fazer esse problema virar uma equação, virar uma função, virar uma fórmula, né? Ou um sistema de equações. Quando a gente pega e modela e traz para o mundo da matemática e a gente consegue fazer virar uma função, e isso a gente consegue fazer tanto quando a gente está trabalhando com economia no banco, né? Ou indústria que a gente está trabalhando com produtos, a gente pega e transforma numa função. Essa função vai nos ajudar a achar o máximo e o mínimo. É a função o quê? Ah, é a função lucro. Então eu quero o quê? O máximo dela. Como que eu acho o máximo dessa função? É com derivada. Ah, mas a função é a função despesa. Ah, se essa é a função despesa, o que eu quero com ela? É o mínimo possível. Então, onde que eu acho o mínimo? Ah, é com a derivada. Então, sempre quando eu vou modelar e eu transformo o meu problema numa função, como que eu consigo obter o máximo ou o mínimo dela? Depende. Se for uma coisa boa, eu quero o máximo. Se for uma coisa ruim, eu quero o mínimo. Como que eu consigo obter o máximo e o mínimo? É com a derivada. E a gente vai ver na aula de hoje como que a gente obtém máximo e mínimo de uma função. Então, primeira coisa, como que eu tenho o que é máximo e mínimo? Eu vou definir dois máximos e mínimos para vocês: máximo e mínimo global e máximo e mínimo local. O próprio nome já diz. O que é o máximo global? Máximo global é o maior ponto da função de todos os pontos. Eu pego o domínio inteiro, os reais todos. Qual que é o maior ponto no domínio todo? Aí a gente vai ver que o máximo local é o máximo só em um intervalo pequeno que eu pegar. Okay? Então vamos lá, o que é máximo e mínimo global? Vou começar aqui, ó. Um ponto A é ponto de máximo global se o f naquele ponto é maior ou igual que o f de x para todo x no domínio. E o que é o mínimo global? Um ponto A será mínimo global se o f de A for menor ou igual que o f de x em todo x domínio. Ou seja, um ponto A vai ser máximo se o f de A dele for maior ou igual que todos os outros f's. E vai ser um mínimo global se o f naquele ponto for menor ou igual que todos os outros f's. Como assim? Olha aqui, ó, eu vou pegar essa função aqui, ó. Eu tenho o gráfico dessa função. O que seria o mínimo global? Qual que é o menor valor dessa função? O menor valor que ela assume é esse daqui, ó. Esse daqui é o menor valor. Você concorda que qualquer outro ponto vai ser maior que ele? Qual que é esse x? Vamos supor que tem um x aqui, ó. Vamos supor que é menos 1, menos 2, menos 3. Vamos supor que é o menos 3 aqui. O menos 3 aqui, ó, esse é o menor valor que ela assume. Qualquer outro x que eu pegar, o que vai acontecer? Vai ter um valor maior que esse. Então, esse daqui é o mínimo global. Por que esse é o mínimo global? Porque nenhum outro ponto da curva é menor que ele. Ele é o menor que todos. No caso, tem algum máximo global? Nessa função não tem um máximo global. Aí você pode até falar assim, ah, professor, olha aqui, ó, esse daqui não é o máximo. Global não, porque olha só, eu consigo pegar um outro ponto, ó, esse ponto está acima dele, ó. Esse está aqui, esse ponto está acima. Então esse é o máximo global? Não, eu posso pegar um outro ponto que está acima dele. E pode ver que essa função está indo para mais infinito. Como ela está indo para mais infinito, nesse caso não tem máximo global. Ou seja, eu coloquei esse exemplo para deixar claro que tem funções que não vai existir máximo global ou mínimo global, que é o maior de todos ou menor de todos. No caso aqui, não tem máximo global, porque não tem nenhum ponto que é maior de todos. Se eu pegar aqui, ó, sempre vai ter um maior, que está indo para infinito. Mas tem mínimo global, que é esse daqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o mínimo global, porque ele está abaixo de todo mundo. Todos os outros pontos vermelhos aqui, ó, vão ser maior ou igual a ele. Então, olha só, o f naquele meu ponto de mínimo global,
ele é menor ou igual que todos os outros f's. Agora a gente tem o máximo e mínimo local. O que é máximo e mínimo local? A diferença é o seguinte, ó. Um ponto A será um ponto de máximo local se existe um intervalo, ok? Em que o quê? Em que o A pertencente entre aquele intervalo, o f dele é maior ou igual que todos os f's no intervalo. Então, por exemplo, olha só esse ponto aqui, ó. Esse é um ponto, é a mesma coisa do mínimo, né? Já vou colocar até do mínimo. Do mínimo, só que o mínimo, o f é menor que todo mundo, por isso que é mínimo. Esse ponto aqui, ele é um mínimo local. Por que que é um mínimo local? Porque eu consigo pegar um intervalo, ó, pega esse intervalo aqui, ó. Peguei um intervalo. Eu peguei um intervalo em que esse ponto é o menor de que todos. Como existe um intervalo em que esse ponto é o menor que todos, esse daqui é um mínimo local. Ah, professor, mas e se eu pegar esse intervalo ó, que vai daqui até aqui, ó? Se eu pegar daqui até aqui, tem esse ponto aqui que é menor que ele. Tudo bem, mas cuidado que não fala que é para todo intervalo. Quer dizer que existe um intervalo. Então esse ponto ele é mínimo local porque existe um intervalo que ele é o menor de todos. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, ó, pega um pontinho aqui, ó. Tem um intervalo que ele é menor que todos? Não, porque qualquer andadinha que eu dou para esse lado, eu pego um menor que ele. Qualquer andadinha que eu vou para esse lado, eu pego maior que ele. Então esse ponto não é nem de máximo nem de mínimo local. Por quê? Se eu pegar um intervalo aberto, ó, se eu andar um pouquinho para cá, já pego coisas menores. Se eu andar um pouquinho para cá, já pego coisas maiores. Ou seja, ele não vai ser nenhum ponto de mínimo e nenhum ponto de máximo local. Porém, esse daqui é mínimo local, porque tem um intervalo que ele é o menor que todos. Esse daqui é o mínimo local, porque tem um intervalo que ele é o menor que todos. Esse ponto aqui é o máximo local, porque tem um intervalo que ele é o maior que todos. Então perceba, esse é máximo local, mas não é máximo global. Esse daqui é mínimo local, mas não é mínimo global. Já esse daqui, ele é mínimo local e também mínimo global. Okay? Todos os mínimos globais também vão ser local, consequentemente, né? Tudo bem. Então a gente já sabe o que é máximo e mínimo global. São esses pontos aqui ó, que chegam no mínimo ou no máximo em uma curva. Não precisa ser o máximo de todos, é só de um intervalo, ele já vira máximo local. Mínimo local, mínimo local. E aí que a gente pega? Se a gente quiser o mínimo global, é só pegar todos os mínimos locais e ver o menor de todos. Se a gente quer o máximo global, é só pegar todos os máximos locais e ver o maior de todos. Porém, tem que tomar cuidado quando a função está indo para mais infinito ou para menos infinito. Porque se a função vai para mais infinito, já deixa de existir máximos globais, mas pode existir máximo local, como esse exemplo aqui. Mesma coisa, se a função estiver indo para menos infinito, pode ser que deixe de existir mínimos globais, mas vai continuar podendo existir mínimos locais. Então vamos ver como a gente determina máximos e mínimos locais. Então todos os que a gente vai falar aqui são como determinar máximo e mínimo local. Tem dois teoremas para a gente determinar máximos e mínimos locais. O primeiro teorema é o teste da primeira derivada. O segundo teorema a gente vai falar que é o teste da segunda derivada. Eu prefiro esse daqui, porque às vezes o outro é mais fácil, sim. Só que eu prefiro esse porque esse dá certo sempre. O outro tem uma falha que às vezes você não consegue saber se é máximo ou mínimo. Mas a gente vai ver os dois com mais detalhe. Então vamos lá, esse teorema. Seja A um ponto crítico, o que é ponto crítico? É quando a primeira derivada é zero, ok? Então A é um ponto crítico de uma função contínua, ou seja, a primeira derivada é zero. Então sempre, quero determinar máximo e mínimo. Primeira coisa que você faz, calcula a derivada, iguala a zero e acha os pontos críticos. É isso, você derivou, igualou a derivada a zero, achou os pontos críticos. Esses pontos críticos vão ser os candidatos a ser máximo e mínimo. Como a gente viu na aula passada, nem todo ponto crítico é máximo e mínimo. Tem alguns pontos de inflexões que estão ali zerando a primeira derivada também. Então eles são candidatos a ser máximo e mínimo. Como que eu vejo se é máximo ou mínimo? É o seguinte, o A é um ponto crítico, beleza. Agora vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Se a derivada muda
de positivo para negativo em A, então o A é um máximo local. Veja aqui, ó, a minha derivada está positivo, chegou aqui nesse ponto, mudou para negativo. Então, como a minha derivada é positiva e muda de negativo para cá, quer dizer o quê? Que a função aqui, ó, vai voltar aqui, ó. Ó, derivada positiva, derivada positiva, derivada positiva. Quer dizer que a função está crescendo, está crescendo. Chega nesse ponto, a derivada é zero, que é um ponto crítico. Depois desse ponto, ó, a derivada é negativa. Quer dizer o quê? Que a função está crescendo até ele, chegou nele e começa a decrescer. Quer dizer o quê? Que ele só pode ser um ponto de máximo local. Então, se a derivada é positiva e depois negativa, é máximo local. E nesse caso, a derivada negativa, depois desse ponto é positiva. Se a derivada é negativa, quer dizer que está decrescendo. Chegou nesse ponto aqui, ó, é um ponto crítico que a derivada é zero. Então, ou seja, a derivada negativa decresce, chegou nesse ponto, derivada positiva cresce, né? Ó, derivada negativa, zerou a derivada, ficou positiva. Como a derivada é negativa, depois positiva, antes negativa e depois positiva, o que acontece? Esse ponto é de mínimo. Então, olha só, se a derivada muda de negativo para positivo, nesse ponto crítico, então ele é um ponto de mínimo. Por quê? Se é negativo antes, quer dizer que está decrescendo. Depois dele é positiva, quer dizer que depois dele cresce. Se decresce, cresce, ele só pode ser ponto de mínimo. Ó, dá para visualizar, decresce, cresce, ponto mínimo. Nesse caso aqui, ó, cresce, depois decresce, é ponto de máximo. E se não mudar o sinal? Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem derivada zero. Perceba que, ó, derivada positiva, zerou. Depois dele, a derivada continua positiva. Então, olha só o que acontece. Está crescendo, chegou nele, continua crescendo. Quer dizer que esse ponto é um candidato a máximo e mínimo que não é nem máximo nem mínimo. Então, ou seja, se antes dele é positivo e depois dele continua positivo, não é nem máximo nem mínimo. O sinal da derivada. Se antes dele o sinal da derivada é negativa e depois continua negativo, não é máximo e mínimo. Agora, se mudar, se o ponto crítico mudar o sinal da derivada nele, aí ele é máximo ou mínimo. Como que é? Se muda de positivo para negativo, é máximo. Se muda de negativo para positivo, é mínimo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo, f de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado mais 5. Vamos supor que eu quero calcular os pontos de máximo e mínimo dessa função. Quero calcular o ponto de máximo e mínimo dessa função, primeira coisa que eu faço, derivo e depois igualo a derivada a zero. Então vamos derivar. Aqui fica 3x quadrado, esse 2 passa multiplicando menos 12x, derivada de 5 é zero. Derivo igual a derivada a zero. Então vamos igualar aqui a derivada a zero. Ok, derivei, igualei a derivada a zero. Eu achei uma equação. Quando eu resolver essa equação, o que ele vai me dar? Vai me dar as raízes da primeira derivada. E as raízes da primeira derivada são os candidatos a ser máximo e mínimo. Então vamos lá. Como que eu faço daqui? Ó? Segundo grau, posso usar Bhaskara? Pode. O A é 3, o B é menos 12 e o C é 0. Quer usar Bhaskara? Vai lá, usa, tudo bem. No meu caso aqui, eu vi que essa é uma equação de segundo grau incompleta, tem um jeito mais fácil de resolver, né? Eu vou colocar o x em evidência. No caso aqui é 3x quadrado, que é 3 vezes x vezes x. Um x vai para a evidência, sobra o 3 e o outro x. Menos 12x, o x vai para a evidência, sobra o menos 12. Olha aqui, ó, um produto igual a zero, que quer dizer, ou esse primeiro é zero, ou esse daqui, o 3x menos 12, é igual a zero. Se x igual a zero, qual é o valor de x? Zero. Achei um ponto crítico. E se 3x menos 12 igual a zero? O que a gente tem? Vou passar o menos 12 para lá mais. Vou passar esse 3 dividindo. 12 dividido por 3, 4. Pronto. Eu achei dois pontos críticos. O 0 e o 4. O 0 e o 4, eles são pontos críticos. Por que são pontos críticos? Porque são as raízes da derivada, ou seja, os valores que zeram a derivada. E um ponto crítico é o quê? Um ponto crítico é candidato a ser máximo e mínimo. Então, eles são os candidatos a serem máximos e mínimos. Candidatos a ser máximo e mínimo.
quer dizer que eles vão ser máximo ou mínimo? Não. Pode ser máximo, o zero pode ser máximo, pode ser mínimo ou pode ser nenhum dos dois. Depende do teste. Eu só peguei os candidatos. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer minha retinha aqui. O primeiro teorema, que é o teste da primeira derivada, como que eu faço? Eu estudo o sinal da primeira derivada. Então, eu coloco aqui as raízes. Quem são as raízes? O 0 e o 4. Vou colocar aqui o 0 e o 4. Essas são as raízes da primeira derivada, são os candidatos a ser máximo e mínimo. O que eu tenho que fazer? Teste da primeira derivada, eu tenho que fazer o estudo do sinal da primeira derivada, porque eu tenho que saber onde que é positivo, onde a derivada é negativa. Porque é o seguinte, se no zero mudar de positivo para negativo é máximo. Se no zero mudar de negativo para positivo é mínimo. Se no zero não mudar, se for, por exemplo, negativo antes e negativo depois, não é. Se for positivo antes e positivo depois, não é nem máximo e mínimo. Vamos fazer o estudo do sinal. Como que a gente faz o estudo do sinal? É o estudo do sinal da derivada. Como que é a derivada? Aqui, ó. 3x² menos 2x. A derivada é uma função quadrática. Função quadrática é o gráfico, uma parábola. O a que acompanha o x² é positivo, ou seja, uma parábola com concavidade para cima. Vamos simular uma parábola com concavidade para cima? O 0 e o 4 são as raízes dessa função. Então, como que ficaria o gráfico? Ficaria desse jeito. Ah, professor, eu nunca lembro do gráfico, então o que eu posso fazer? Lembra, você pode testar, né? Testa um ponto antes do zero na derivada para ver se é positivo ou negativo, entre o 0 e o 4 na derivada para ver se é positivo ou negativo e depois do 4. No caso aqui, como eu lembrei como que é o gráfico de uma função do segundo grau, é só olhar. Antes do zero, a minha parábola está acima do eixo x, quer dizer que é positiva. Entre o 0 e o 4, minha parábola está abaixo do eixo x, quer dizer que é negativo. Depois do 4, minha parábola está acima do eixo x, quer dizer que é positivo. E estudei o sinal da derivada. O que acontece? Ó? Aqui no zero, muda a derivada de positivo para negativo. Muda a derivada de positivo para negativo. Derivada muda de positivo para negativo, máximo. Se a derivada muda de positivo para negativo, é máximo. Opa, derivada muda de positivo para negativo no zero. Então, esse é máximo. E o 4? O 4, a derivada muda de negativo para positivo. Derivada muda de negativo para positivo, é mínimo. Derivada muda de negativo para positivo no 4, quer dizer que o 4 é mínimo. Mas eu preciso decorar aquilo lá? Não. É só você pegar só o seguinte, lembra? Derivada, primeira derivada positiva, quer dizer que a função é crescente nesse intervalo. E aqui do 0 até o 4. Do 0 até o 4, a primeira derivada é negativa, quer dizer que nesse intervalo ela é decrescente. Depois do 4, a derivada é positiva. Derivada positiva quer dizer que ela é crescente. Só de você olhar nesse desenho já dá para saber. Olha aqui. No zero, o que acontece no zero? Antes do zero está crescendo, está crescendo, está crescendo. Chegou no zero, decresce. E esse ponto só pode ser o quê? Ponto de máximo. Se cresce, cresce, cresce até chegar nele e depois decresce, ó, é máximo. Ou seja, o x igual a zero é máximo local. É ponto de máximo local. E o 4? Olha aqui o 4, ó. Antes do 4 está decrescendo, 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 decrescendo. Chegou no 4, começou a crescer. Olha só, é um mínimo. Está decrescendo, 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 depois cresce. É o mínimo. Então, o x igual a 4 só pode ser um ponto de mínimo local. Mínimo local. Ou seja, resumindo aqui esse teste da primeira derivada. Quero achar máximo e mínimo. O que eu faço? Derivo, igual a zero, acho meus candidatos a ser ponto crítico. Isso eu vou fazer sempre, tanto nesse primeiro teorema como o teorema que a gente vai ver daqui a pouco. Sempre é, quero calcular máximo e mínimo, deriva, igual a zero, resolve essa equação, com a derivada igual a zero, né? Você vai achar os candidatos a ser pontos críticos. Achei 0 e 4. Como que eu sei se o 0 e 4 qual que é máximo, qual que é mínimo ou qual que não é nos dois? Primeiro teste, sinal da derivada. Faça a retinha lá, estudo o sinal da derivada. Aí eu vejo ponto que antes é mais e depois é mais, não teve troca de sinal da derivada naquele ponto.
Ou se antes é menos e depois continua menos, se não houve troca de sinal da derivada, quer dizer que ele não é nem máximo nem mínimo. Você não vai falar nada sobre ele. Agora, se teve troca de sinal, é o seguinte: se antes era positivo, depois era negativo, ou seja, se mudou de positivo para negativo, quer dizer que antes está aumentando, depois está diminuindo, porque a derivada é crescimento, ou seja, antes cresceu, depois diminuiu, quer dizer que só pode ser ponto de máximo. Porém, se igual nesse caso, se mudou de negativo para positivo, quer dizer o quê? Que antes está decrescendo e depois cresceu, quer dizer que só pode ser ponto de mínimo. Então você pode decorar isso daqui, se muda de positivo para negativo é máximo, se a derivada muda de negativo para positivo é mínimo, você pode decorar isso, ou você pode só lembrar que a derivada positiva é crescente, a derivada negativa é decrescente, fazer esse desenho você já consegue ver onde que é máximo, onde que é mínimo local. Vamos ver mais um exemplo aqui. Antes de ver o exemplo, olha aqui como fica o gráfico. Essa é a função que a gente trabalhou, né? X ao cubo menos 6x² mais 5. Olha o gráfico aqui, ó. O gráfico cresce, 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 cresce até o zero. E depois decresce. Olha aqui, ó. O 5 é o meu... Esse ponto aqui, ó, é o meu ponto de máximo, que é o zero. E depois a função decresce, 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 decresce até chegar no 4. Até chegar no 4, no x igual a 4. E depois cresce, ó, esse é o ponto de mínimo. Então esse é o gráfico dessa função aqui, ó. Ela cresce, cresce, cresce até chegar no x0, depois começa a decrescer. Então é máximo. Ela decresce, decresce, decresce até chegar no x4, depois sobe, ou seja, o 4 é ponto de mínimo. Vamos ver mais um exemplo aqui? Essa função, vamos supor que eu quero calcular máximo e mínimo. O que eu faço? Primeira coisa, derivo igual a derivada zero. Vamos lá, derivada de x ao cubo, fácil, 3x². Igual a derivada zero. Então, vamos lá, 3x² igual a zero. Que é fácil, né? O 3 vai passar dividindo. 0 dividido por 3 é 0. Esse quadrado passa para lá a raiz, né? Na verdade, é mais ou menos raiz, né? Só que raiz de 0 é 0. 0 não tem sinal, não tem mais 0 ou menos 0. Então, a resposta é 0. Eu só tenho um ponto crítico, o 0. Um ponto crítico. Ponto crítico, que é o x igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal da derivada. Então, eu vou colocar lá o f' de x. Eu vou colocar aqui o meu ponto crítico, que é o 0. E aí, eu vou simular o gráfico para a gente ver onde que é positivo ou negativo. Vamos lá. 3x² é também função quadrática do segundo grau. Parábola. Quem que é o A? O A é positivo. Parábola com concavidade para cima. Onde que está as raízes dele? Só tem essa raiz. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma parábola com concavidade para cima que só toca no eixo x só aqui. Como que vai ficar a parábola? Desse jeito. Essa vai ser uma parábola com concavidade para baixo que vai tocar no eixo x só aqui. Só que olha só, antes do zero, minha parábola está acima do eixo x. É positivo. Depois do zero, minha parábola está acima do eixo x. Ou seja, também positivo. Ok? Então, olha só, no zero não teve troca do sinal da derivada. Antes é positivo, depois é positivo também. Quer dizer que esse ponto x igual a zero não é máximo e nem mínimo local. X igual a zero não é máximo e nem mínimo local. Professor, quer dizer que nesse caso aqui não vai ter nenhum máximo e nenhum mínimo local? Não, porque só tem um ponto crítico, e esse ponto crítico a gente acabou de ver que não é nem máximo e nem mínimo local. Vamos ver agora como que é o gráfico do x ao cubo? Coloquei aqui, ó, né? Esse daqui é o gráfico do x ao cubo. Perceba que aqui no ponto x igual a zero, eu tenho uma reta tangente sem inclinação, com inclinação zero. Porém, isso não significa que ele é um máximo ou mínimo local. Ele é só um ponto que muda a concavidade, né? É só um ponto de inflexão. Então, esse daqui, o x igual a zero, ó, antes é positivo, depois continua positivo. Ou seja, cresce, 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 quando chega nele continua crescendo. Então, ele não é nem máximo, porque para ser máximo tinha que ser crescer e depois decrescer para ele ser máximo. Nem mínimo, porque para ser mínimo tinha que ser decrescer e depois crescer. Ele não é nem máximo nem mínimo. Então, aqui a gente tem um exemplo aí que a gente acabou de fazer,
que não tem nem máximo nem mínimo local. Vamos agora para o próximo teorema. Vamos aqui para o teste agora da segunda derivada. O teste, de novo, que a gente está vendo é para determinar máximo e mínimo, tanto nesse teorema 2 como no teorema 1. Primeiro tem que determinar os pontos críticos, ou seja, pegar a derivada, igualar a zero e ver quais são as raízes da derivada. Esses são os pontos críticos que são candidatos a ser máximo e mínimo. Então, olha como começa o teorema 2. Seja A um ponto crítico de uma função contínua, ou seja, a derivada naquele ponto, a primeira derivada naquele ponto é zero. Começou do mesmo jeito do teorema 1. Só que, no teorema 1, ele me dava uma forma de saber se esse ponto crítico era máximo, mínimo ou não era nenhum dos dois. Nesse teste da segunda derivada, ele dá outra forma de você testar esse ponto crítico para ver se é máximo ou mínimo, ou se não for nenhum dos dois, e às vezes tem alguns máximos e mínimos que ele não consegue determinar. Por isso que eu prefiro o teorema 1, que é o seguinte, ó. O A é um ponto crítico, ou seja, a primeira derivada é zero. Se a segunda derivada nesse ponto crítico for positivo, com certeza ele é um ponto de mínimo local. Então eu pego lá o ponto crítico, calculo a segunda derivada, jogo esse ponto crítico na segunda derivada. Se o resultado for positivo, com certeza ele é mínimo local. Porém, se a segunda derivada der negativo nesse ponto crítico, com certeza ele é um máximo local. Agora, se a segunda derivada nesse ponto crítico também der igual a zero, aí o teste não nos dá nenhuma informação. Por quê? Porque aí eu posso ter casos que a segunda derivada deu zero e ser máximo e ser mínimo ou não ser nenhum dos dois. Então, se a segunda derivada deu zero, esse teste não ajudou em nada. O que eu tenho que fazer? Aí você tem que ir lá para o teste do teorema 1. Por isso que eu prefiro o teste do teorema 1, porque ele consegue, mesmo esse sendo mais fácil às vezes, o teste do teorema 1 ele vai nos dar as respostas com certeza sempre, exato. Agora a explicação. Por que se a segunda derivada for positiva, o A é o mínimo local? Seguinte, sinal da segunda derivada é concavidade. Se a segunda derivada é positiva, quer dizer que eu tenho uma concavidade para cima. Concavidade para cima, ó, o que eu tenho? Mínimo. Se a segunda derivada for negativa, a segunda derivada quer dizer que concavidade para baixo. Concavidade para baixo é máximo. Se a gente vê um exemplo aqui, ó, esse daqui é o máximo. Por que é o máximo? Porque, olha só, a concavidade dele é para baixo. Ou seja, a segunda derivada aqui nesse ponto vai ser negativa. Então, por isso que ele é máximo. Já esse ponto, olha só, a concavidade dele é para cima. Então, a segunda derivada seria positiva. Ou seja, segunda derivada positiva, concavidade para cima. É só você desenhar. Quando eu tenho concavidade para cima, o que eu tenho? Eu tenho um mínimo. Segunda derivada negativa. Segunda derivada negativa, o que eu tenho? Concavidade para baixo. Ó, isso daqui me aparece o máximo. Então nem precisa decorar esse daqui, né? Você já consegue só pensando no que significa a segunda derivada, que é a concavidade. Agora, se a segunda derivada for zero, esse teste não vai te ajudar. Aí você tem que ir lá para o outro teste da primeira derivada, que é o do teorema 1. Vamos fazer com as mesmas funções que eu fiz lá com o teorema 1, vamos fazer com o teorema 2. Então, vamos lá. Eu tenho essa função, quero máximo e mínimo. Vamos, primeira coisa, derivar. Então, vou derivar, vai dar 3x² menos 12x. Derivo igual a derivada zero. Aqui vai me dar os pontos críticos, né? Esse daqui eu já resolvi, né? Eu coloco o x em evidência, vai ficar 3x menos 12. Aí aqui a gente tem ou x igual a zero, né? Porque eu tenho um produto igual a zero, né? Ou x igual a zero, ou 3x menos 12 igual a zero. E aí isso vai ficar, o 12 passa para cá positivo. O 3 passa dividindo, 4. Beleza. O começo é igual para os dois teoremas. Achei os pontos críticos 0 e 4. Esses são os pontos críticos 0 e 4. Aí o que eu faço? Lá pelo primeiro teorema, eu fazia o teste do sinal da primeira derivada, né? Eu fazia a retinha do sinal da primeira derivada. Nesse daqui, que é o segundo teorema, que é o teste da segunda derivada, o que eu faço? Primeira coisa, agora está mudando, agora é o que é diferente daquele para esse.
o que eu faço nesse que eu não faço no outro. Eu tenho que calcular a segunda derivada. Então, vamos calcular a segunda derivada. Como que é a segunda derivada? Você pega a primeira derivada e deriva de novo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vou pegar a primeira derivada e derivar de novo. O 2 passa multiplicando, vai ficar 6x, né? Porque tira 1 do expoente, fica 2 menos 1, eu não preciso colocar. Menos 12x, a derivada é menos 12. Ok. Pego a segunda derivada. Aí o que eu faço? Eu calculo a segunda derivada no ponto 0 e no ponto 4. Ó, vou pegar a segunda derivada no ponto 0. O que vai dar? Troca o x por 0. 6 vezes 0, 0, menos 12, deu menos 12. Deu negativo. Se a segunda derivada, olha aqui, ó, se a segunda derivada no ponto crítico deu negativo, quer dizer que ele é máximo local. Então, quer dizer o quê? Que o x igual a 0 é máximo local. Okay? Ou não precisava decorar, porque é o seguinte, segunda derivada negativa quer dizer que a concavidade é para baixo. Olha o que aparece, máximo. Então, o 0 é máximo. Agora, pega a segunda derivada e aplica no outro ponto crítico, no 4. Vamos trocar o x por 4 agora? Vai ficar 6 vezes 4 menos 12. 6 vezes 4 vai dar 24 menos 12, vai dar 12 positivo. 24 menos 12, vamos corrigir aqui. 24 menos 12, que vai dar 12. 24 menos 12, que dá 12. O que importa é só o sinal, que é positivo. O que a gente tem? Vamos voltar lá. Ó. Segunda derivada positiva quer dizer que é mínimo local. Só que nem precisava olhar lá no teorema, porque é o seguinte, segunda derivada é concavidade. Segunda derivada positiva quer dizer que é concavidade para cima. Aqui que apareceu o mínimo. Então, ou decorando lá o teorema, ou você pensando na concavidade, você chega na mesma conclusão, que o x igual a 4 é mínimo local. Olha aqui, qual que você achou mais fácil? A gente fez esse exemplo lá pelo teorema 1 e pelo teorema 2. O que você achou mais fácil? Né? Eu acho que esse daqui é até mais fácil nesse caso, sim. Só que o maior problema é que a gente vai ver agora. Esse x ao cubo, lá a gente conseguiu determinar que não tinha nem máximo nem mínimo local. Aqui a gente não vai conseguir, porque, olha só, o começo é igual. Deriva, quero achar ponto de máximo e mínimo, né? Deriva igual a derivada a zero. Isso daqui a gente já fez, né? Passo 3 dividindo, que vai dar zero. Passa esse quadrado, que é mais ou menos raiz quadrada de zero, mas raiz quadrada de zero é zero. E zero não tem sinal, x igual a zero, achei meu ponto crítico. Meu único ponto crítico. Aí o que eu faço? Lá no teorema 1, fazer o estudo do sinal da primeira derivada. Se eu quiser usar o teorema 2, aí eu tenho que calcular a segunda derivada, que é pegar a primeira derivada e derivar de novo. O 2 passa multiplicando, vai ficar 6x. Aí o que eu faço? Eu pego a segunda derivada e jogo no meu ponto crítico, que é o zero. Troco o x por zero. 6 vezes 0 dá 0. O que acontece? Não sei. Nada a declarar. Então, se a segunda derivada deu 0, nada a declarar. Nesse teste não dá para falar se o 0 é máximo, se o 0 é mínimo ou se o 0 não é nenhum dos dois. Agora, lá no teste da primeira derivada, a gente conseguiu determinar que esse 0 aqui, ele não era nem máximo nem mínimo. Agora aqui eu não consegui saber. Por quê? Vamos voltar lá para o teorema? Olha o teorema. Se a segunda derivada do ponto crítico for 0, então o teste não dá nenhuma informação, não consigo fazer nada. Eu tenho que ir lá para o teorema 1. Então, esse daqui, pelo teorema 2, eu não sei se o 0 é máximo ou mínimo ou não é nenhum dos dois. Agora, pelo teorema 1, eu consigo determinar que ele não é nem máximo nem mínimo. Vou colocar até, eu coloquei, aqui ó, tá o gráfico dessa função x à quarta. Ó. Vou fazer essa função x à quarta, o gráfico da função x à quarta. Então, eu já sei o mínimo. Quem que é o mínimo? O mínimo é 0. Se eu fizesse o teste pela primeira derivada, eu ia saber que é decresce, cresce, mínimo. Só que se eu fazer o teste pela segunda derivada do teorema 2, você vai ver que ele não vai dar nenhuma informação. Olha só, eu vou fazer o teste pela segunda derivada. Primeira coisa, acha ponto crítico. Como que eu acho ponto crítico? Derivo
igual a primeira derivada a zero, né? Aqui esse 4 passa dividindo, que dá zero. Esse cubo passa raiz cúbica de zero é zero, tá bom. X igual a zero, esse é meu ponto crítico. Se eu usasse lá o Teorema 1, eu ia fazer a reta, eu ia perceber que antes do zero é negativo, depois é positivo, decresce, cresce, se decresce, cresce, ele é mínimo. Eu ia afirmar que é mínimo. Se eu fizesse o teste lá pela primeira derivada, que é do Teorema 1. Só que vamos fazer pelo teste da segunda derivada, que é o seguinte, eu preciso calcular a segunda derivada, vamos calcular a segunda derivada? Ou seja, eu pego a primeira derivada, derivo de novo. Esse 3 passa multiplicando, fica 12x². E aí eu vou pegar a segunda derivada e aplicar no ponto crítico que eu achei, no zero. Fica 12 vezes 0 ao quadrado, que dá 0 ao quadrado é 0, vezes 2, 0. Ou seja, pelo Teorema 2, também nada a declarar. Eu não sei se o zero é ponto de máximo, é ponto de mínimo ou não é de nada. Okay? Olhando pelo gráfico e fazendo a resolução pelo Teorema 1, eu conseguiria saber a resposta. Mas pelo Teorema 2, ele tem esse buraco aí, essa falha, que quando a segunda derivada é zero, ele não consegue dizer para você o que é. Porque tanto é que a gente viu. Olha aqui, ó, teve um caso que a segunda derivada deu zero e era mínimo. E aqui a gente viu no x ao cubo, em que a segunda derivada é zero, só que ele não era nem máximo nem mínimo. Por isso que ele não consegue diferenciar. Então é isso. Aqui é só um resuminho para a gente, que é o seguinte. Pontos críticos são os pontos em que a derivada é zero, são os candidatos a ser máximo e mínimo. O que a gente viu na aula passada e nessa? É o seguinte. O sinal da primeira derivada fornece crescimento e decrescimento da função original. Se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função original é decrescente. Lembrando que a primeira derivada, as raízes dela, ou seja, os pontos que zeram a primeira derivada, são candidatos a ser máximo e mínimo. Como que eu sei que isso é máximo e mínimo? Eu tenho que ver se tem mudança. O importante é, eu vejo se tem mudança no sinal do f'. Mudança no sinal da derivada. Por quê? Se a derivada antes do ponto é positiva, depois negativa, quer dizer que cresce e decresce, é máximo. Se a derivada é negativa, depois positiva, quer dizer que decresce, depois cresce, é mínimo. Ok? Agora, se for positiva antes e positiva depois, ou seja, cresce depois continua crescendo, ou negativa, decresce depois continua decrescendo, aí nesse caso não é nem máximo nem mínimo. Já a segunda derivada nos fornece a concavidade lá da função original. E lembrando que os pontos que zeram a segunda derivada são os candidatos a ser ponto de inflexão. E a gente viu, ponto de inflexão é onde muda a concavidade. Mesma coisa aqui. Como que eu sei que é um ponto de inflexão? Se tem mudança no sinal da segunda derivada. Né? Se tem mudança no sinal da segunda derivada, é ponto de inflexão. Se não tem, aí ele não é ponto de inflexão. Por que a gente fala de candidatos a máximo e mínimo e candidato de ponto de inflexão? Porque é o seguinte, todos os máximos e mínimos zeram a primeira derivada, mas tem alguns pontos de inflexão que também zeram a primeira derivada. Então, a primeira derivada ser zero implica que são candidatos a ser máximos e mínimos, porque se a primeira derivada é zero, eu posso ter todos os máximos, todos os mínimos e alguns pontos de inflexão. Então, eu tenho que ver se é máximo ou mínimo, ou não é nenhum deles, é ponto de inflexão. Agora, todos os pontos de inflexão zeram a segunda derivada, porém tem alguns pontos de máximo e mínimos que também zeram a segunda derivada. Então, por isso que se a segunda derivada deu zero, é um candidato a ser ponto de inflexão, porque ele pode ser um máximo e mínimo infiltrado lá, entenderam? Então, na primeira derivada ser zero, tem uns pontos de inflexão que se infiltram e que também zeram a primeira derivada. E aqui a segunda derivada ser zero são candidatos a ser ponto de inflexão, por quê? Porque tem alguns máximos e mínimos que se infiltram aqui nessa galera e que também zeram a segunda derivada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. No fundo, para saber se é máximo e mínimo, tem que ver se tem mudança no sinal da primeira derivada. Se for mais para menos é máximo, se for menos para mais é mínimo. Mesma coisa ponto de inflexão. Para saber se é ponto de inflexão, tenho que ver se tem mudança no sinal, só que da segunda derivada. Ok? Então é isso que eu tinha para falar nessa aula. Espero que tenham entendido o que eu falei, espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.